Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Sport Center trazendo as principais notícias do mercado da bola. Flamengo tem interesse em Marcos Leonardo. Atlético Mineiro e Hulk se reúnem para definir futuro do atacante. E também o Atlético Mineiro faz proposta para contratar Maicon do Corinthians. E vamos ver também a chegada de Marlon Freitas ao Palmeiras. Vamos acompanhar aí as principais notícias. Aqui para bater um papo com o pessoal do Cruzeiro aí. Agora, a melhor pessoa para dizer isso aí para você é lá o Zenit, né? Porque a gente tem contrato com o Zenit, vem aqui mais para a gente bater um papo aí, ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu já tinha dado uma entrevista anteriores aí e disse algumas coisas aí que agora eu também não posso nem falar mais nada, mas você já sabe aí qual é o desejo aí, né não? Nova proposta do Cruzeiro ao Zenit por Gerson. O Cruzeiro enviou nas últimas horas mais uma investida oficial ao clube russo pelo meio-campista. Desta vez 12 milhões de euros, mais ou menos 77 milhões de reais na cotação atual. E enfim aceitou a inclusão do jovem zagueiro Jonathan Jesus, de apenas 21 anos. O defensor durante muito tempo era um pedido inclusive do próprio clube russo. A questão é que a Raposa não enxergava com bons olhos a inclusão dele. Houve uma conversa interna, enfim o Cruzeiro aceitou colocar o Jonathan Jesus nesse negócio, ele que é avaliado entre 12 e 15 milhões de euros, então ficaria assim: 12 milhões de euros pelo Gerson, entre 12 e 15 pelo Jonathan Jesus, totalizando o valor global de aproximadamente 25 milhões de euros, que curiosamente ou não foi exatamente o valor pago pelo Zenit ao Flamengo na temporada passada para contratar o Gerson. Enfim, os números batem. A questão é que o Zenit continua pedindo alto, cerca de 40 milhões de euros, mais ou menos 257 milhões de reais na cotação atual. As conversas continuam, o Cruzeiro acredita que essa proposta é muito interessante, o Gerson quer muito, o Cruzeiro quer muito. Veremos então os próximos capítulos. Vamos lá, inegável a capacidade, o talento do Gerson e o impacto que ele pode causar ao Cruzeiro. As novidades dessa negociação, os valores envolvidos, como é que você está acompanhando isso, Marmar? Mês de aniversário do Cruzeiro, o Cruzeiro acabou de fazer aniversário, né, no dia 2. O Gerson, chegada do Tite, Gerson representa a outra virada de página. A temporada passada foi ótima com o Leonardo Jardim, com o Cruzeiro disputando o título do Campeonato Brasileiro, e a possível chegada do Gerson é o impacto também, não só no time, não só no 11, mas é o impacto também no mercado brasileiro. O Cruzeiro foi, na temporada passada, um time bem montado, com boas contratações, com o Caio Jorge fazendo gol, com o Matheus Pereira, que já tinha chegado um pouco antes, com o Gabigol no início do ano, mas o Gerson, Felipe, o Gerson é um jogador que pode estar na Copa do Mundo. Sim. Ele estava nas listas, é que depois ele se distanciou das listas. Ainda dá tempo? Ah, eu acho que ainda dá tempo. Por quê? Porque ele esteve com o próprio Carleto, com o próprio Ancelotti, ele foi nome na lista. E se ele começar a jogar bem no início do ano, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Libertadores, arrebentando com a capacidade que ele tem, eu acho que ele pode, não é nem furar fila, ele pode retomar uma lembrança do treinador da Seleção Brasileira. A gente segue com o noticiário, o mercado da bola bastante aquecido, uma notícia que tem relação com o Cruzeiro, embora o protagonista dessa notícia seja o Flamengo. O Flamengo tem interesse no Marcos Leonardo. Isso se não der certo com o Caio Jorge. Vamos colocar na tela, está no espn.com.br, Flamengo avalia Marcos Leonardo do Al Hilal como opção no mercado, caso não avance por Caio Jorge. Vamos lá. Ele avalia uma investida por Marcos Leonardo, a informação foi apurada pela ESPN neste domingo. O clube ainda não oficializou nenhuma proposta aos árabes pelo atacante. Marcos Leonardo tem contrato com o Al Hilal até junho de 29. Recentemente, o atacante esteve próximo de defender o São Paulo em uma negociação por empréstimo. O acordo, porém, não avançou. Temos números para apresentar aqui. Novo alvo do Flamengo. Marcos Leonardo pelo Al Hilal nesta temporada, 18 jogos, foi titular em 15, 73,1 minutos por jogo, 12 gols, ou seja, uma média aí de 0,67, uma média muito boa. Ele foi muito bem no Super Mundial. Aí Sim. Teve aquela história do São Paulo, que não tinha dinheiro, mas tinha a questão da associação, aparentemente Marcos Leonardo, a família São Paulina, e ele queria ter minutagem no Brasil para chamar atenção até para ir para a Copa, vendo o que o Caio Jorge estava fazendo pelo Cruzeiro. Sim. Se não der certo o Caio Jorge, é um bom nome, Mar? Eu acho um ótimo nome. Eu acho, bom, a questão aí é,
o Cruzeiro talvez não, certamente não tenha o interesse de perder o Caio Jorge. Especialmente perder o Caio Jorge para um rival local. Não tendo, então, aí já mudando o olhar para um olhar do Flamengo, não tendo, então, o Caio Jorge, não é que o Flamengo desce. Vamos pegar aqui alguém de um nível inferior, que é o que o mercado oferece. Não, o Flamengo pega alguém de um alto nível. E não é que o mercado ofereça, ele está jogando, e está jogando bem, e está fazendo gols. Eu acho que mostra também a ousadia do Flamengo e acho um belíssimo nome para a temporada. Antes aqui do Sport Center, na equipe F, o Gustavo Zupac até falou. Óbvio que depois da temporada do Caio Jorge, soa até estranho falar que preferia antes o Marcos Leonardo, mas falou. Sim. No geral, no Para o Ímpar, eu muitas vezes teria escolhido o Marcos Leonardo. É que a temporada do Caio Jorge última foi espetacular. Sim. Como é que você vê esse comparativo entre os dois? Eu tendo a concordar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro da temporada passada, o ano de 2025, fez com que a gente... Até porque o Caio Jorge não vinha em sequências tão positivas assim. Só que no Cruzeiro, o artilheiro do ano, né, o artilheiro do campeonato, jogando bem, sendo decisivo, fazendo gols grandes em jogos grandes, em clássicos, por exemplo, ele meio que muda um olhar talvez um pouco comprometido com as atuações anteriores, em anos anteriores. Agora é difícil falar que o Marcos Leonardo é bem superior. Eu acho que são jogadores mais ou menos do mesmo nível. Mas isso, voltando à possibilidade, isso mostra que o Flamengo está na mesma página. Está pensando em jogadores de um nível altíssimo. E até pegando esse gancho, porque historicamente no futebol brasileiro, qualquer negociação que envolvesse um nome como esse, não só o nome, a grana em uma compra ou em um empréstimo como esses, a tendência nossa é a percepção de, esse cara tem que chegar para ser titular. Uhum. O Flamengo está montando um elenco que permite o técnico a fazer o que ele quiser. Sim. Mas considerando que existe o Pedro, eu vou te fazer essa pergunta. Seria para jogar com os dois? Seria para ter os dois, porque assim, o Pedro na reta final teve problema no braço. Assim. Então, assim, é isso, tá sobrando a ponto de... Não vamos nem discutir quem é um titular. Os caras uma hora vão jogar ou não. A sensação que passa é aquela sensação que muitas vezes nós falávamos aqui sobre o Bayern de Munique. Apareceu um destaque, tem alguém jogando bem? Vem cá, traz pra gente. É melhor esse cara estar do nosso lado. E é isso que muitas vezes o Bayern de Munique fez no mercado alemão. Apareceu um destaque como o Caio Jorge, nossa, irresistível, traz para cá. E aí depois é um problema para os comentaristas e para o Felipe Luiz, para decidir onde joga, em que posição vai jogar. Ele tem a posição do Pedro, né, Felipe? Sim. Ele tem a posição do Pedro. Né? Felipe é o treinador. Felipe Mota, ele joga ali. Agora, em quantos jogos? Contra qual adversário? Dá para os dois jogarem juntos? Em uma situação de jogo, acho que sim. Mas para iniciar os dois juntos uma partida, acho que não. Até porque, quem está do lado? Tá Arrascaeta, tá Bruno Henrique, tá talvez até Luiz Araújo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É muito jogador bom. Os planos do Flamengo para a temporada mostram isso. Que o Felipe Luiz vai ter, todo dia, toda semana... ele vai ter que gastar um tempinho nas coletivas para explicar por que um ficou no banco e por que o outro jogou. Isso porque a gente está falando de uma posição que teria dois, né? Assim, é esse ou aquele. Porque o Flamengo nesse último ano tinha uma posição, tinha três. Estamos falando de jogadores de seleção brasileira, que é a lateral esquerda. Mas agora o Flamengo empresta o Vinha ao River Plate com a obrigação de compra de 27 milhões de reais. A ESPN apurou que o empréstimo do jogador uruguaio ao River será por uma temporada com obrigação de compra, o valor estipulado em 5 milhões de dólares, na cotação atual 27,1 milhões de reais. Por 100% dos direitos econômicos, caso o lateral jogue 50% dos jogos pelo clube argentino. O River Plate ainda pagará cerca de 500 mil dólares ao Flamengo pelo empréstimo de Vinha. O uruguaio viajará em breve para realizar exames médicos e se apresentar ao novo clube. O assunto agora é o Fluminense. Olha só, o Arana, sim, já é tricolor. E ainda há uma discussão de um outro jogador do Galo que pode vestir a camisa do Fluminense. Será? Vamos abordar agora no Sport Center. Bom dia. O Fluminense anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana. O jogador estava no Atlético Mineiro e assinou o contrato até o fim de 2029. Um orgulho imenso, tanto para mim quanto para minha família. Estamos super felizes e ansiosos, né, para essa trajetória que eu tenho certeza que será muito abençoada e de muita alegria. E espero, né, contribuir da minha melhor forma, melhor maneira, né, para ajudar sempre o Fluminense, que é a maior instituição, é o seu torcedor, para dar alegria para o nosso torcedor, né, dentro de campo.
No ataque, o Fluminense vive a expectativa de contratar Hulk. O clube avançou nas conversas nos últimos dias. Os contatos entre a diretoria do Tricolor e o staff do atacante foram considerados positivos. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Vitor Lessa e confirmada pela ESPN. Hulk já se reapresentou com o grupo na sexta-feira, mas uma reunião entre os representantes do jogador e a diretoria do Atlético Mineiro deve acontecer nos próximos dias. O atacante tem contrato com o Galo até o fim do ano e o time mineiro não tem a intenção de negociá-lo com outro clube do futebol brasileiro. Vamos lá, a gente já vai falar sobre o tema Hulk com o Mário Mar, que tem, além da sua análise, informações sobre o futuro do Hulk. Arana, o impacto nos dois lados. Sim. O desfalque para o Galo na temporada e o reforço para o Cruzeiro desse lateral, que pensando no mercado brasileiro nos últimos 4, 5 anos, sempre era tratado como, se não o melhor lateral esquerdo do Brasil, top 3, top 5, embora tenha tido lesões graves também. Ele deixou de ir para a última Copa por uma lesão, né? É uma fratura no jogo no Mineirão contra o Red Bull Bragantino. E ele era um jogador que estava sempre na lista do Tite e várias vezes como titular. Bom, depois ele continuou nas listas, né? De Dorival Júnior, de Fernando Diniz, e teve uma queda. Acho que é preciso destacar, o Atlético perde um jogador que era uma referência, um líder, identificação com o torcedor, ainda que na reta final oscilando alguns jogos. É preciso destacar, o time também oscilou muito. Na reta final da temporada, com o Jorge Sampaoli, o Arana volta a crescer, tem participações importantes, mas essa jogada ensaiada já ficou clara quando o Atlético anunciou a chegada do Renan Lodge. Chegou o Renan Lodge, aí era a situação de observar os movimentos do mercado, porque dificilmente o Atlético teria dois laterais desse nível, dois jogadores de seleção brasileira. Quem se movimenta, então, no mercado é o Fluminense, que tem na lateral, pela direita, apoio qualificado. Samuel Xavier está sempre passando. Pela esquerda, menos apoio. Um lateral mais de marcação, mais de guardar posicionamento. O Arana é agressivo. O Arana é um jogador que vai chegar até a linha de fundo. Porque ele é assim, desde a base, desde o Corinthians, desde o Atlético, em seleção, também fora do Brasil, ele é um jogador bastante agressivo. Acho, vamos ver, né, como vai estar, toda essa questão física dele, mas acho uma baita de uma contratação feita pelo Fluminense. O assunto agora, já a gente vai falar de um outro tema envolvendo o Atlético Mineiro, que não é Arana, que não é Hulk, mas Hulk agora é o nosso tema. A gente vai apresentar aqui números do jogador. Será que fica no Galo em 2026? Será que segue para outra equipe, como o interessado Fluminense? O Hulk, que muito provavelmente tenha tido em 2025 seu pior ano no Brasil, até porque o sarrafo era muito alto. 29 participações em gol, só. Esse é o pior. E ainda assim, são números importantes. 61 jogos como titular. Não, 61 jogos no total, 50 como titular, 21 gols, 8 assistências. Marra, Hulk e Galo. A relação ficou um pouco estremecida. Vamos lá. A torcida ama o Hulk. Vale lembrar, na reta final também do Campeonato Brasileiro, em jogos Sul-Americana, depois da chegada de Jorge Sampaoli, o Hulk foi perdendo espaço. Mas bem no finzinho do ano, ele recuperou espaço. Tanto que ele foi titular no principal jogo da temporada, que foi a final da Copa Sul-Americana. Um pouco antes do final da temporada, saiu a notícia, até dada pelo nosso repórter Vinícius Nicoletti, que o Atlético iria fazer uma proposta no início do ano, uma reunião no início do ano, agora, 2026, para ver a possibilidade de uma redução salarial. O Hulk faz todo sentido, o principal salário do Atlético. Essa conversa, o Hulk não gostou que isso tivesse vazado. A direção do Atlético também não gostou. E acho que faz todo sentido pensar em redução de salário, porque ele é um jogador, porque o salário é alto e o Atlético não tem condição de ficar bancando isso. Isso é apenas a composição de um cenário, tá? Então eu vou agora para as informações de hoje. Hoje, na verdade, há 2 dias o Hulk se reapresentou. Na reapresentação, ele teve uma conversa, uma reunião com o responsável pelo futebol do Atlético, né, o Paulo Brax, diretor, CSO, o que você quiser falar. Ele é a figura do futebol do Atlético. Os dois tiveram uma reunião. Nessa reunião, o Paulo Brax deixou claro que não quer a saída do Hulk.
quer a permanência do Hulk. Te falo ainda mais. Ele, Paulo Brax, entende que Hulk não é alçada da direção. É assunto institucional, é acima. É reunião para a chefia, para os donos, para os acionistas, para os 4 R's. Eles decidem, porque o tamanho do Hulk é tamanho de ídolo. O Atlético tem uma proposta a fazer para o Hulk, a proposta visa a permanência dele. Mas o Atlético entende também que o Hulk tem mercado e tem talvez o interesse de sair. Vai ter uma nova reunião, possivelmente hoje ainda, já não com o CEO do futebol, o CSO do futebol, já com a parte mais alta. Pode ser que hoje à noite a gente tenha um encaminhamento de uma saída ou o ok para ele permanecer. Hoje, Felipe, aí tiram as informações e vai a percepção do comentarista. Hoje, a sensação que eu tenho é o Hulk, sim, estaria balançado e disposto a sair. E talvez ele tenha percebido na reta final da temporada que ele teve menos minutos, que ele talvez tenha que lutar mais por espaço no time, talvez ele tenha entendido que chegou mesmo o momento de sair. Não é informação, repito, é a minha percepção. Vamos ver os próximos passos. Vamos seguir o Sport Center, ainda ligado ao Atlético Mineiro, mas trazendo o Corinthians para a jogada. A Nath Andrade chega com os destaques de um debate, de uma situação real do Galo querer o Maicon, que foi muito importante na caminhada do título da Copa do Brasil para o Corinthians. Fala, fã de esportes! O Atlético segue se movimentando no mercado em busca de reforços. Segundo a apuração de André Hernan e Bruno Andrade, o alvo da vez é o volante Maicon, que estava no Corinthians por empréstimo e pertence ao Shakhtar Donetsk. O jogador já tinha um acerto próximo com o clube paulista, mas mudanças nas condições contratuais desagradaram o Shakhtar, e o alvinegro mineiro aproveitou a situação para entrar na disputa pelo atleta. O jogador chegaria para repor uma posição que causou preocupação no Galo em 2025, já que a equipe só contava com Fausto Vera e Alan Franco como volantes de ofício. Franco desfalcou a equipe em vários momentos da temporada, pelas constantes convocações para a seleção do Equador. Já Fausto Vera chegou a pedir para não jogar no meio do ano, alegando ter propostas para sair e medo de se lesionar. O jogador não estava mais nos planos de Sampaoli e foi emprestado ao River Plate. Os empresários de Maicon já sabem do interesse do Galo e aguardam só a aprovação do Shakhtar Donetsk para seguir em frente com a proposta. Vamos lá, essa é uma notícia que ela surpreende porque o Corinthians foi campeão e houve o acordo, né? Fez o acordo para... Então a gente já divulgou a notícia, olha, o Corinthians se acertou, tem ainda que pagar o Shakhtar, mas veio o Maicon, e aí aparentemente o Galo vê uma oportunidade, opa, você se acertou, é que o Shakhtar não é mais uma situação do Maicon jogar lá. Vou entrar aqui no jogo e estar nessa briga para ter o jogador. Como é que você vê Maicon, Corinthians e Galo? Toda a identificação do Maicon e entendendo que o Corinthians tem tido dificuldades, não, né? O Corinthians tem uma limitação para contratar. Claro. Né? Eu acho que faz sentido o Atlético entrar diretamente na negociação. Vamos falar, né, Felipe? Há quanto tempo o Shakhtar já mostrou que não tem interesse na permanência do Maicon? Porque ele fica em empréstimo há um tempão. Ou seja, o Shakhtar não conta com ele no seu dia a dia para ganhar 3 pontos nos seus campeonatos. O Atlético está observando isso. A carência de volantes no elenco é gigante. Tanto que o Atlético só tinha o Alan Franco para jogar. E quando o Alan Franco não podia jogar, um Deus nos acuda. Ainda no início da temporada sai o Fausto Vera, aí é Deus nos acuda. Aí é totalmente. O Maicon seria, sim, uma oportunidade que o Atlético está vendo para a negociação. Muda o olhar. Eu acho que o Corinthians sentiria falta. Opa! Eu vejo o Ranieri como o primeiro volante, o protetor, o que faz a função mais perto dos homens de defesa. O Maicon pode sair mais para o jogo, mas o Maicon também pode ficar. Com essas características, com essa facilidade de fazer os dois movimentos, né, o ofensivo e o mais defensivo, é difícil encontrar. Acho que o Corinthians tem que fazer o possível, e talvez o possível seja conversa, né, para a permanência do Maicon. Vamos agora falar do Palmeiras, reforço importantíssimo no Alviverde para 2026. Marlon Freitas chegou sorridente, é o reforço do Verdão.
O Palmeiras anunciou hoje a contratação do meia Marlon Freitas, de 30 anos, que estava no Botafogo. Ele foi o capitão das conquistas do Alvinegro na Libertadores e no Campeonato Brasileiro de 2024. E chega para dar um pouco mais de experiência ao time de Abel Ferreira. O Verdão pagou cerca de 33 milhões de reais ao clube carioca e assinou um contrato de 3 temporadas com o jogador. Tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo. E eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós. E eu estou muito feliz, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso para poder jogar no Allianz a favor. Todos falaram muito bem do clube, então assim, eu estou muito feliz de estar aqui e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu aprendi muito aqui com meus companheiros, com a comissão, enfim, com todos. E assim, ajudar os mais novos também. Eu venho realizando esse tipo de trabalho, principalmente nos meus últimos 3 anos, porque eu tive a dificuldade quando eu subi, eu sei a importância que tem de ter um jogador mais experiente do lado, orientando. O Palmeiras se reapresentou hoje na academia de futebol. Amanhã, os jogadores passarão por exames médicos e testes físicos. O técnico Abel Ferreira chegará na terça-feira ao Brasil para se juntar aos trabalhos e comandar os treinamentos. Uma das maiores novidades no elenco é a saída do zagueiro Mikael. O jogador será emprestado ao Inter Miami dos Estados Unidos, time de Lionel Messi. O acordo prevê uma opção de compra ao final do empréstimo. O defensor, que chegou ao Palestra no ano passado, perdeu espaço na reta final de temporada. O Palmeiras busca a contratação de um novo zagueiro no mercado. Vamos lá, aí Marlon Freitas, como vai jogar no Palmeiras, o mapa de calor pelo Botafogo. Jogos 58, titular 55, 84,3 minutos por jogo, 1 gol, 5 assistências, um mapa de calor, ou seja, um volante que pisa bem a intermediária adversária. Esse mapa de calor você tem uma prova de múltipla escolha. Vamos lá, ele é goleiro? Ele é lateral? Ele é centroavante? Ou ele é o faz tudo? Ele é o faz tudo do meio campo. Esse mapa não dá para falar mais nada. O mapa mostra, é um dono do meio campo. Vamos começar primeiro com o olhar do Botafogo? Sem Gregory e Marlon Freitas, né? Sim. Os caras que construíram a campanha maravilhosa de título brasileiro e de título de Libertadores. Ok, é preciso viver, é preciso olhar para frente. Mas é normal entender que vai sentir, né? Sim. Um jogador como ele, a liderança dele... E o mapa de calor mostra tudo ali, né? A movimentação dele não mostra como ele se impõe, mas mostra que ele se impõe em uma área decisiva do jogo. Ele se impõe defensivamente e ele se impõe ofensivamente. Menos ofensivamente. Ele se impõe aí muito mais fisicamente para a retomada da posse da bola, para a pressão no time adversário, muitas vezes no campo de ataque. Isso ele faz muito bem. Das movimentações de início de ano concretas, essa, para mim, é uma das melhores. Porque você pensa a necessidade que tem o Palmeiras e o que quer o Palmeiras com isso. O Palmeiras está buscando um jogador pronto. O Palmeiras não vai fazer experiência com o jogador. Estou fazendo uma análise aqui, um jogador da 5ª divisão chilena. Não, é o Marlon Freitas. É um campeão de Libertadores. É um campeão brasileiro. Era alguém que desafiava o Palmeiras. Esse é o cara que o Palmeiras faz um movimento no mercado. Já mais o futebol brasileiro, agora espaço. Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro por Caio Jorge, o Flamengo ampliou as buscas pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é Marcos Leonardo, do Al Hilal, o que indica uma mudança no perfil procurado pela diretoria. Ainda não há proposta formalizada ao jogador e ao clube saudita, apenas um interesse. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo tem 22 anos e passou também pelo Benfica antes de se transferir para o Al Hilal em 2024. O Flamengo estuda as possibilidades de negócio e entende que os valores estariam na mesma faixa do valor oferecido ao Cruzeiro pelo artilheiro do Brasileirão de 2025. Nos últimos dias, o clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo por Caio Jorge no valor de 24 milhões de euros, 155 milhões de reais, mas o atacante Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, 52 milhões de reais. O Flamengo também ofereceu 10% do valor de uma futura venda. O Cruzeiro não quer ceder o jogador por um valor total menor do que 50 milhões de euros,
324 milhões na cotação atual, quantia que o Flamengo não vai oferecer. Diante da dificuldade do negócio, a diretoria rubro-negra começou a se movimentar para outras opções. Isso não quer dizer que o clube desistiu de Caio Jorge, que segue sendo o plano A. Caio Jorge se tornou a prioridade do Flamengo porque reúne características pedidas pelo técnico Felipe Luiz. Ele joga de forma diferente de Pedro, com mais mobilidade, voltando para buscar a bola e dando profundidade ao ataque. Além disso, o Fla busca um jogador pronto. Marcos Leonardo é diferente e tem um estilo de jogo mais próximo de Pedro, sem o perfil de pressionar sem a bola e jogando prioritariamente dentro da área. No meio de 2025, o jogador já havia sido cogitado pelo Fla, mas o negócio não avançou. O alto salário e uma preocupação da diretoria e também pesará. O Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada. Isso porque o clube deseja dar ao técnico Felipe Luiz a possibilidade de dar o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante a pré-temporada. A equipe terá jogos importantes logo de cara. A estreia no Brasileirão está marcada para 28 de janeiro, contra o São Paulo, fora de casa. 4 dias depois, a equipe disputa o primeiro título de 2026, a Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, em Brasília.